Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Hoje a gente vai mergulhar numa fala de Jesus que, olha, todo mundo conhece. Mateus 5:39, oferecer a outra face. Só que a imagem que geralmente vem à cabeça é de passividade total, né? Aceitar tudo, levar desaforo para casa. Mas será que é só isso mesmo? O que a gente quer investigar hoje é se não tem algo mais profundo aí, sabe? Uma força, uma resistência diferente. Exatamente. E essa frase, é bom lembrar, ela está lá no Sermão da Montanha. Jesus acabou de citar a lex talionis, né, a famosa lei do olho por olho, dente por dente, que a gente encontra lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ah, sim. Aquela lei que muita gente interpreta como, sei lá, um incentivo à vingança. Pois é, mas a ideia original era bem outra. Na verdade, ela servia para limitar a vingança, para impor uma medida, uma proporção, sabe? Para evitar que um conflito pequeno virasse uma guerra sem fim. Era para conter a escalada da violência. Entendi. Então a lei já era um tipo de freio. E aí vem Jesus e diz para não resistir ao perverso. Como assim? É aí que está o pulo do gato, segundo algumas análises. O texto diz, não resistais ao perverso, mas a ideia pode ser, não resistam do mesmo jeito. Não paguem na mesma moeda. Não é para não resistir de jeito nenhum, entende? É para resistir de um jeito. Criativo. Não violento. Um jeito que busca justiça, mas de forma transformadora. Que recusa entrar nesse ciclo de devolver o mal com mais mal. Fica num lugar interessante, né? Nem revidar com violência, nem simplesmente engolir o sapo passivamente. Certo, faz sentido. Vamos ver então os exemplos que ele dá para ver como isso funciona na prática. O primeiro é o tapa na face direita. Pelo que a gente sabe da cultura da época, um tapa com as costas da mão na face direita era um insulto pesadíssimo. Pesadíssimo. Era uma forma de humilhar publicamente alguém que era considerado, assim, inferior socialmente. Tem até registro na Mishnah, né, textos judaicos antigos, sobre multas altas para esse tipo de agressão. Era sério. E aí Jesus fala: oferece-lhe também a outra face, a esquerda. À primeira vista parece submissão total, né? Parece, mas não é. Na verdade, é uma baita subversão. Ao oferecer a face esquerda, a pessoa meio que desarma o agressor. Porque para dar outro tapa de humilhação com as costas da mão na face esquerda, seria muito esquisito, quase impossível fisicamente. Ele teria que usar a palma da mão. Ah, e um tapa com a palma da mão era um gesto entre. Iguais. Exatamente. Então, ao oferecer a outra face, a pessoa está dizendo de forma não verbal: eu sou seu igual. Minha dignidade não depende do seu insulto. Isso força o agressor a ou reconhecer a humanidade da vítima, a igualdade ali, ou simplesmente desistir, recuar. É uma afirmação de honra, na verdade. Uau, que perspectiva diferente. Muda completamente a leitura. A ação que parecia passiva, na verdade, é uma afirmação de valor. Incrível. Vamos para o segundo exemplo, então. O processo pela túnica, em Mateus 5:40. Se alguém quiser processá-lo e tirar sua túnica, deixe-o levar também a sua capa. Sim, a túnica era a roupa de dentro, mais simples, a capa era um manto externo, mais importante. A lei judaica lá em Êxodo e Deuteronômio até permitia que a capa fosse pega como garantia de uma dívida, mas tinha uma regra clara: tinha que devolver ao pôr do sol, porque a capa era essencial para a pessoa se aquecer durante a noite, especialmente os mais pobres. Era uma questão de sobrevivência. Entendi. A lei protegia a pessoa nesse ponto. E aí Jesus diz para entregar voluntariamente não só a túnica que estão exigindo, mas também a capa essencial. Exato. É um ato de generosidade que choca, que vai muito além do esperado. Alguns intérpretes até levantam a hipótese assim, de que entregar as duas peças deixaria a pessoa nua em público. E a nudez pública era uma vergonha enorme naquela sociedade. Mas essa vulnerabilidade exporia de forma radical a ganância, a crueldade de quem estava processando. Nossa. Seria um contraste brutal. A ganância do acusador contra a generosidade e a vulnerabilidade da vítima. É uma forma de resistir à injustiça e à ganância, não com mais briga, mas com uma generosidade que desconcerta, que expõe o problema.
Faz sentido. E o terceiro exemplo, aquele de ser forçado a andar uma milha, Mateus 5,41. Isso tem a ver com os romanos, né? Tem tudo a ver. Era uma prática chamada angaria. Um soldado romano podia obrigar um civil a carregar equipamento, carga, por uma milha romana, que dava mais ou menos 1,5 km. Era um símbolo do poder imperial, uma prática humilhante para a população local subjugada. Imagino. E aí Jesus diz: vá com ele duas. De novo, parece só obediência dobrada. Só que não é bem isso. Andar a segunda milha, aquela que não foi exigida, que é voluntária, isso muda a dinâmica toda. A primeira milha é coerção, humilhação. A segunda milha é iniciativa. A pessoa retoma o controle da situação, transforma um ato de opressão num ato de generosidade inesperada. É como se dissesse: eu não estou fazendo isso porque você mandou, mas porque eu escolho ir além. Tira o poder do opressor de definir a interação. Acaba tratando o soldado quase como um igual, como alguém a quem se oferece ajuda. Lembra um pouco Provérbios 25, né? Sobre dar pão e água ao inimigo. É afirmar a própria dignidade ao tomar a iniciativa. É impressionante mesmo, os três casos seguem essa lógica, né? Uma resposta que parece submissa, mas que na verdade subverte a situação, afirma a dignidade e expõe a injustiça de um jeito muito criativo, muito inesperado. Olha, pensar sobre oferecer a outra face desse jeito realmente mexe com a gente, não acha? O que essa perspectiva desperta em quem está nos ouvindo? Conta pra gente aí nos comentários. E claro, se essa análise está sendo útil, se está abrindo a mente para novas possibilidades, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para a gente continuar explorando juntos essas riquezas. O ponto central, eu acho que conecta todos esses exemplos, é essa recusa em continuar o ciclo de violência, de retaliação. É quebrar a corrente do mal com o mal. São atos de resistência, sim, mas uma resistência criativa, e são movidos por algo radical, amor e generosidade, que insistem em ver a imagem de Deus, a humanidade, até no agressor. Tem uma teóloga, Anna Case Winters, que fala sobre isso. Ela diz que nessas ações, a pessoa deixa de ser uma vítima passiva e se torna um agente, alguém que afirma seu poder, mas de um jeito positivo, não convencional. E isso se encaixa bem na história bíblica maior, né? É como se fosse uma tentativa de restaurar a harmonia que Deus queria desde o início. Quebrar esses ciclos de vingança que começaram cedo, tipo com Lameque lá em Gênesis, que se vangloriava da sua violência. A própria Lex Talionis, como a gente falou, já era uma tentativa de colocar um limite nisso. Um exemplo muito forte disso na Bíblia é a história de José, no Egito. Pensa bem, os irmãos o venderam como escravo. Anos depois, ele está lá poderoso, vice-rei do Egito. Ele tinha tudo na mão para se vingar. Totalmente. Podia ter acabado com eles. Podia, mas o que ele faz? Ele não se vinga, mas também não finge que nada aconteceu. Ele cria situações, ele testa os irmãos, dá a eles a chance de confrontar o próprio erro, de mostrar que mudaram. É uma forma muito complexa, muito sábia de oferecer a outra face, entende? O objetivo final não é a vingança, é a restauração da família, mesmo que o caminho seja difícil. E o próprio Jesus, né? Ele foi o modelo máximo disso. A vida dele teve momentos de se retirar, momentos de confrontar a injustiça diretamente, como quando purificou o templo. E na paixão ele absorveu a violência, os tapas, a zombaria, dividiram as roupas dele, ele carregou a cruz e não retaliou. Novamente, por amor. E ainda pediu perdão por aqueles que o estavam matando, como Lucas registra. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É o ápice dessa lógica. Mas e para nós hoje? Como aplicar isso no nosso dia a dia que é cheio de desafios, às vezes de injustiças, grandes ou pequenas? Boa pergunta. É claro que cada situação é única. Mas, por exemplo, em casos de abuso, de violência doméstica ou algo assim, oferecer a outra face pode significar, na verdade, se afastar, colocar limites claros, proteger a si mesmo, proteger a própria vida e dignidade. Isso pode ser a forma mais sábia e até mais amorosa de resistir ao mal, impedindo que ele continue. Não é ficar lá apanhando. Sim, isso é importante ressaltar. Com certeza. E tem outra dimensão que um teólogo palestino, Naim Atek, menciona, que é defender ativamente quem está sofrendo injustiça,
confrontar a opressão, mas de forma não violenta. Isso também está alinhado com esse princípio. O objetivo final é sempre buscar a restauração, a justiça, o bem maior de todos os envolvidos, mesmo que pareça impossível no momento. Então, resumindo nossa conversa, oferecer a outra face na visão que exploramos está longe de ser fraqueza ou simples passividade. É, na verdade, uma estratégia poderosa. Uma forma de resistência não violenta, cheia de dignidade, muito criativa e baseada num amor e numa generosidade que desafiam nossa reação mais instintiva de revidar. É isso aí, é a lógica do reino de Deus entrando na nossa realidade. Um reino que busca o bem de todos, inclusive dos inimigos. É um convite para a gente tentar viver um pouco disso agora, sabe? Apontando para aquela esperança maior que Isaías descreveu, de um mundo sem violência, sem dano, um mundo onde todos agem buscando o bem do outro, como Paulo também fala lá em Filipenses. E fica então uma provocação para a gente levar e refletir durante a semana. Como é que nós podemos, nas situações concretas do nosso dia a dia, praticar essa resistência criativa? Essa resistência que afirma a dignidade, que age com amor, com generosidade, especialmente quando a gente encontra ou sofre alguma injustiça. Como seria isso na prática para cada um? Uma boa reflexão para todos nós.